Esta é mais uma edição do programa Bilhete Profético dentro do canal Cartas Proféticas. Faça também a sua assinatura para nos ajudar tanto aqui no canal Cartas Proféticas quanto no blog Cartas Proféticas. Com gratidão pela sua participação, comentando no Bilhete Profético de ontem, saúdo a Homero Noronha e a professora Yolanda Zambuja pelos comentários que fizeram aqui no bilhete. Por falar nisso, por favor, se inscreva no canal. Aumenta o número de inscrições, mas é muito importante que mais pessoas se inscrevam, deem likes, ativem o sininho, comentem e compartilhem os nossos vídeos. Para nós, a dinamização deste canal é fundamental no combate que fazemos à mídia dominante, ao neoliberalismo e ao pensamento único que não admite o diferente, não admite a luta de classes, não admite a ascensão dos trabalhadores e dos pobres. Nós queremos isso, por isso é importante o apoio de vocês. Pois eu assisti com um lenço no nariz, com uma bacia embaixo aqui, para no caso eu me sentir mal, externar, colocar para fora tudo que poderia se agitar em meu estômago e meu intestino. Meus intestinos, nós temos 2 intestinos. E assim assisti a entrevista que o vampirão Michel Temer deu à BBC. Me pareceu assim uma entrevista arranjada, articulada, uma para dar apoio ao miliciano Jair Bolsonaro, que o vampirão Michel Temer elogia, e só podia ser, né? Os iguais se elogiam, se apoiam um ao outro. E também para vender o livro dele. Imagina, um livro que ele escreveu sobre a vida dele. Imagino o quanto ele deve ter escondido debaixo dos tapetes e dentro dos esgotos. E também para preparar a defesa dele diante dos processos que ele enfrenta. Isso me parece bem claro na entrevista inteira que lhe dá. Em todo caso, é meu objetivo aqui comentar a barbaridade que este homem, é inacreditável que um ser humano chegue ao ponto em que chegou Michel Temer. Primeiro, na condição de traidor. Ele não se reconhece traidor, mas demonstra claramente na entrevista dele as articulações com os setores golpistas das Forças Armadas, se reunindo às escondidas, subversivamente, sem o conhecimento da comandante suprema das Forças Armadas, que era a presidenta Dilma. Ele não se reconhece um traidor ao articular, embora mencione a enorme movimentação que ele enfrentava no Palácio Planalto e no Palácio do Jaburu, onde moram os vice-presidentes. As articulações com os empresários para continuar a sustentação do golpe que ele, como traidor, ajudou a dar. E pior, muito pior, sabem que as pessoas envelhecem da mesma maneira como viveram a vida toda. Michel Temer, um fútil da burguesia de São Paulo, um dependuricalho do Estado, que sempre viveu primeiro como funcionário público do Estado e depois como golpista, como ladrão,
como corrupto do Estado. E é assim que ele envelhece, como golpista. E como golpista, ele elogia o seu sucessor, que nasceu no estuário de um golpismo, de um golpe tremendo contra o Brasil. Que é o mesmo golpe sofrido por Evo Morales na Bolívia, o mesmo golpe sofrido por Rafael Correa no Equador, o mesmo golpe sofrido por Fernando Lupo no Paraguai, e assim por diante. Um golpe comandado por forças tenebrosas e grandes que revolvem as águas do golpe para sufocar os direitos nacionais. Aí ele elogia o seu comparsa e até homenageia o delinquente, o governo que ele desempenha. E aí o vampirão Michel Temer diz literalmente: Jair Bolsonaro acerta porque ele é a continuidade do meu governo. E é, porque o golpe que foi dado com a participação dele, do vampirão Michel Temer, sem caráter, sem honradez, sem compromisso patriótico, que foi dado com a participação dele, como eu disse, à sombra, se reunindo com militares traidores da pátria, militares que subornam e que subvertem o papel das Forças Armadas definido pela Constituição Federal. Que esta gente, como o vampirão Michel Temer, esta gente, como os altos comandantes militares, alguns nomes ele cita na entrevista dele, como o seu Vilas Boas, como o seu Etigoen, que é filho de um outro general que quase me prendeu em Cruz Alta, não me prendeu porque o Dom Jacó, bispo diocesano, me protegeu, me deu muita força. Também o ex-prefeito de Cruz Alta, Dr. Schmidt, senão ele teria me prendido e teria acabado com a minha vida. Participa dessas articulações todas do golpe, do qual participou o vampirão Michel Temer, às costas da presidenta Dilma e de todo o seu ministério, que vivia uma crise tremenda de ameaças, de boicote, das bombas de Eduardo Cunha, e ele participando da sujeira por trás, silencioso como um insignificante que sempre foi. Agora ele elogia o delinquente, o miliciano Jair Bolsonaro, o fascista Jair Bolsonaro, o membro da boiada Jair Bolsonaro, o falsamente esfaqueado Jair Bolsonaro, e diz que a reforma da Previdência, essa desgraça para destruir este direito social do povo brasileiro, da classe trabalhadora brasileira, que por não ter sofrido ainda a total deformação que ele chama de reforma, ainda agora salvou muitas vidas, impediu muitas vezes de morrer, de chegarmos a 1 milhão de mortes por ocasião da Covid-19. As deformações que ele ajudou a promover, e ainda diz que ele ajudou há muitos anos trabalhando para isso, e depois, quando assumiu, através de golpe, a presidência da República, articulou esta deformação dos direitos dos trabalhadores, que agora estão aí na rua, que agora estão aí sem o direito de comer, que daí agora estão aí amargando a morte, o luto, porque não tem a proteção do Estado, porque o traidor Michel Temer, que envelhece e beira a morte, traidor como sempre, um aproveitador do Estado brasileiro para seu benefício pessoal. Eu recomendo que vocês de vez em quando façam o que eu fiz. A gente não deve ver somente as coisas agradáveis, as coisas que fazem os olhos brilhar, as coisas que fazem a pele ficar bem corada, bem colorida e bonita.
mas as coisas que revoltam, as coisas que são injustas, as coisas que enojam, as coisas que representam a opressão do nosso povo brasileiro, nós devemos ver com olhos científicos para fazermos a crítica, mesmo que indignados. E sugiro que vocês vejam na BBC a entrevista nojenta. Sujeito que passeia pela linguagem mal encaminhada que o direito dá a delinquentes como ele, para debochar da cara do povo brasileiro e da nossa cara. E achar que aquilo que nós temos é de nosso direito. Nós merecemos receber tudo o que ele, como golpista, fez contra nós. É preciso que a gente pare um pouco para fazer a reflexão denúncia contra esta barbaridade de um homem que não honra a roupa que veste, os altíssimos salários que recebe sem nada ter feito pela pátria, de um homem que participou de uma constituinte para defender os interesses do mercado já na Constituição, como ele sempre defendeu, de um homem que envelhece de forma tão miserável, tão cadavérica, arrastando a vida como um cadáver durante toda a sua história de traição, de indignidade contra o povo brasileiro. Abraços críticos e fraternos. Esta é mais uma edição do programa Bilhete Profético dentro do canal Cartas Proféticas.